Olá, olá, boa noite a vocês, espero que estejam todos bem, com frio e chovendo, mas tá ótimo, né, gente? Hoje, nossa aula será Assim que de é bom. sociologia. Assim que é ótimo, Pedro, tava comentando com o Vitor aqui, o Vitor é sempre, eu entro, o Vitor entra atrás de mim, aí a gente fica trocando uma ideia aqui, tô aqui feliz que tá chovendo, porque eu falei pro Vitor que o ar em São Paulo estava irrespirável, um calor seco horroroso. Então, estou bem feliz que está chovendo mesmo. Enfim, está bem mais gostoso. Inclusive para respirar. Então, hoje teremos nossa aula de sociologia e um assunto novo, que eu particularmente adoro, que vamos falar sobre cultura e sociedade. Espera aí que eu vou compartilhar a apresentação, porque agora vocês sabem que eu sei. Espera aí, como é que tá aí? Deixa eu ver. Não, não é assim que eu quero. É assim que eu quero. Ok, pronto. Então, como bem vocês me conhecem, tem algumas perguntas que vocês podem, se quiserem, obviamente, responderem falando ou escrevendo. Não existe opção não responder, tô brincando. Quem quiser compartilhar da opinião, tá bom? Então, quando a gente fala de cultura, o que vem na cabeça da gente? Porque vem. A gente sempre, a pessoa tem cultura, não tem cultura. Você olha a outra pessoa fazendo alguma coisa que você geralmente não faz na vida e fala, nossa, essa pessoa não tem cultura. Pedro já levantou a mão, vai, Pedro. Você quer que eu responda a pergunta? Eu Essa quero que pessoa tem. você responda qual pergunta você quiser. Temos 4. Oxe. Vou começar pela Não, primeira. pode escolher, aleatório, pode escolher. Não, vou começar pela. Acho melhor começar pela primeira. Então tá Uma bom. pessoa. Essa pessoa tem cultura? Uma pessoa que tá ligada a certos, sei lá, tem costumes, tem atitudes dessa pessoa que são de geração em geração e que ela sabe usar essa cultura, sabe? É muito ligado a essa cultura, quando você usa. Mas de qual cultura você está falando? Eu falo de qualquer tipo. Hum. Então você está dizendo que existe mais de uma cultura? Sim, Sim? acredito que sim. Acredita que sim. Perfeito. Alguém mais? Fala, Vitor. Vou responder a 3, hein? Bora? Todas as pessoas têm cultura, algumas só não têm acesso a ela. E o que leva também à primeira, tipo assim, não existe ninguém sem cultura. Umas só tem acesso e outras não, por condições Mas, financeiras. mas quando você está falando de acesso, está falando acesso em quê? Por Acesso exemplo, a quê? Ah, um concerto tipo, de ópera, vai. hum. A pessoa pobre, ela não tem acesso a isso. Ela não tem grana para o ingresso. E tipo, uma pessoa que é dita como tem cultura, é uma pessoa culta, que frequenta esses ambientes e tudo mais. Pessoas têm acesso a livros, a tipo, música, várias coisas com dinheiro, né? Tá, então o que você está dizendo é que quem não tem recurso financeiro não tem mais dificuldade de ter acesso à cultura. Sim, Sim? exatamente. Perfeito. Ok. Pedro? Acho que seria. É que o Victor levantou esse ponto, tipo, só consegue ter acesso à cultura se tiver dinheiro. Eu não sei se ele tava falando, Victor, não sei se ele falou no sentido de pessoa que é externa ou se é uma pessoa que já faz parte da comunidade. Mas às vezes necessariamente não precisa ter dinheiro para você ter acesso à cultura. Basta você observar. Tipo, como é que eu Observar, posso dizer? observar o quê?
Peraí, deixa. Nós somos cultura. É, Observar as pessoas, se ela tem uma comunidade que tem uma cultura, você pode observar elas e perceber que elas têm uma cultura ali. Por exemplo, não precisa. Óbvio, tem coisa da cultura que provavelmente vai ter que ser acesso por meios financeiros, mas do ser acesso para você acessar tudo tem que ter dinheiro, acho que não. Não necessariamente. Depende do que você quer ver também. Tá. Deixa eu ver o que o Hugo escreveu aqui. Nós somos cultura porque nós fazemos cultura. Você consegue dar um exemplo, Hugo, do que você afirmou aqui no chat? Só um minutinho, Vitor. Hugo escreveu assim: nós somos cultura porque nós fazemos cultura. Você consegue dar um exemplo, Hugo? Vou deixar em aberto. Vai, Vitor, fala. Então, eu acho que eu me expressei errado, porque eu não quis dizer que. Errado não, talvez você não tenha se feito entender, mas a gente nunca se expressa errado. Mas então, não é que só dá para alcançar cultura com dinheiro. O que eu digo é que esse termo de uma pessoa não ter cultura é meio que algo preconceituoso, sabe? Todos Por quê? temos cultura mesmo. A diferença é que o que é o senso comum de ter cultura, né? Alguém mais quer se manifestar? Camille representa as meninas. Estamos eu e você e Maria aqui. Eu já tô falando que nem um camelo desengonçado. Maria, a Camille daqui a pouco sai da aula, né? Eu fico enchendo o saco dela. Vamos lá. Pessoal, quando a gente tá falando de cultura, Vitor, todos falaram conceitos corretos, né? Com exemplos também. Quando o Vitor fala, não tem acesso à cultura quem não tem recurso para, por exemplo, frequentar uma orquestra ou comprar um livro, a gente já está falando de outra coisa que é padrão cultural. Então, vamos responder essas perguntas, eu já vou para o conceito do que é padrão cultural, né? O Hugo escreveu aqui, peraí. Eu provoquei, ele respondeu. Qualquer pessoa pode ser cultura porque sai da gente. Mesmo algo que pode ser considerado menos relevante, até os mais relevantes, como a arte, nós somos o país da cultura. Todas as pessoas têm cultura, gente, sabe por quê? Porque não existe uma cultura só, existem culturas, né? Então, alguém que escuta funk está dentro de uma cultura, que é um estilo de música. Alguém que vai ouvir ópera está dentro de uma outra cultura, porque é um outro estilo musical. Então, partindo nesse pressuposto, todos nós temos cultura. O que acontece é que as culturas são diferentes. Existem várias culturas, né? Não existe uma só. Vamos para a definição, porque eu acho que é mais fácil para a gente responder essas perguntas. O que é cultura? Né? O complexo dos padrões de comportamento, crenças, instituições e de outros valores espirituais e materiais, transmitidos coletivamente e característicos de uma sociedade. Vamos decifrar o que está escrito aqui. Então, existe um padrão de comportamento só na nossa sociedade? Não existe um padrão de comportamento no bairro que a gente mora. Existem vários padrões de comportamento. Né? Existe uma crença só? Quando a gente fala, por exemplo, crença religiosa. Existe uma crença só religiosa? Existem inúmeras crenças religiosas, inclusive a não crença religiosa, certo? Dentro das instituições, da escola,
Existe um tipo só de pedagogia que se aplica na escola? Não, existem distintas, diferentes, né? Então, quando a gente olha para a cultura, a gente fala de culturas, porque são várias, né? O que o Vitor estava falando da questão do acesso a bens culturais? Sim, Vitor, são bens culturais, mas entendido dentro de um padrão, né? O que a gente conhece como senso comum? Ah, quando você olha alguém lendo, sei lá, vamos pegar alguém lendo autoajuda, tá? Exemplo que pensei agora. Fala, nossa, mas essa pessoa não tem cultura nenhuma, ela devia estar lendo Machado de Assis, ou devia estar lendo alguma coisa de história, ou devia estar lendo alguma coisa que tem algum conhecimento científico. Não, também é uma cultura, né? A gente produz conhecimento, né? E a gente participa de diferentes manifestações. A língua é uma cultura. Existe uma língua só mundial? Quantas línguas existem? Eu, particularmente, sendo bem sincera com vocês, eu não sei. Né? Então, a gente tem que diferenciar a cultura do que é o padrão cultural. Porque, de fato, Vitor, o senso comum é dizer que uma pessoa que não tem acesso, né, a coisas né, que não... Perdi o raciocínio. O padrão cultural é dizer, afirmar que alguém que não tem acesso a bens que são considerados cultos é uma pessoa sem cultura. Está equivocado. Né? Existem outros tipos de cultura, a grande diferença é que ela não é valorizada, ela não é reconhecida. Dá para entender isso? A gente escuta muito, né? Não tem cultura, nossa, fulano tem cultura. Ouvir um sertanejo universitário é falta de cultura. Não necessariamente. Pode ser um padrão que eu não me encaixe, que eu não faça sentido para mim, mas para outra pessoa pode ser. E por que não é, essa não pode ser uma cultura para esse grupo de pessoas? Porque senão fica elitizado, entende? Fica muito diferenciado por classe mesmo. Então, só rico vai ter cultura. Porque rico tem dinheiro para viajar, porque rico tem dinheiro para ir na orquestra, porque rico tem dinheiro para ir comprar o que quiser, para adquirir conhecimento, né? Então, quem não tem esse tipo de recurso não vai adquirir cultura. Não, quem não tem esse tipo de recurso está fora do padrão que é considerado cultural dentro da nossa sociedade, mas não necessariamente isso seja verdadeiro. Deu para entender, mais ou menos, ou não? Dentro daquilo que vocês colocaram? Então, Hugo, só para concluir, eu pergunto e eu mesmo vou falando, né? Só para finalizar mesmo, então, o que o Hugo escreveu aqui no chat, ele está correto. Né? Todos nós produzimos cultura. Todos nós fazemos parte de um grupo que tem costumes, que tem hábitos, que são, sim, considerados cultura. A gente faz cultura, o Hugo está certo. E, obviamente, a gente também recebe valores que são dos nossos antepassados, né? Então, por exemplo, a gente não escolheu aprender português como língua mãe, né? A gente nasceu num país cuja língua portuguesa. Então, a gente recebeu isso dos nossos antepassados. Se a gente tivesse nascido em Londres, na Inglaterra, a gente falaria inglês. Né? Se a gente tivesse nascido no Peru, a gente falaria espanhol. Né? Se a gente tivesse nascido em alguma sociedade tribal, a gente falaria a língua dos índios. Entende isso? Tudo bem? Alguma dúvida? É tão ruim quando eu faço perguntas assim, assim, ó. Deu para entender. Deu? É um conceito. É porque aqui, acho que todo mundo aqui, pelo menos que está aqui, acredito, eu tenho uma noção de que existem culturas diferentes no mundo, que tem comportamentos, crenças, tradições, que cada uma delas tem, o que a gente pode fazer é respeitar. Só isso. E tem o seu valor. Ótimo, Pedro, que essa palavra respeito vai vir um pouquinho mais adiante. Tá bom. E todo mundo produz, né? Então, isso é muito... O que a gente tem bem mania de fazer, assim, é importar de fora culturas, assim, né? Eu não sei vocês, vou dar um exemplo para mim, assim.
que é um lugar que eu não frequento, eu não gosto. A não ser quando eu vou ao cinema ou quando eu preciso fazer alguma coisa muito específica, mais shopping. Eu acho um lugar horroroso, eu acho... Enfim, por tudo que representa, eu não gosto de shopping, eu acho desnecessário, enfim. Mas tem alguns shoppings aqui em São Paulo, a grande maioria deles, na verdade, é tudo fechado, né? Você não vê uma janela, você não vê aberto, assim, é tudo fechado, parece um prédio com aquelas coisas de vidro que lá dentro ou funciona o ar-condicionado ou você tá ferrado lá dentro, porque não vai ter ar para respirar, porque não tem circulação de ar, é tudo fechado. Você olha um país que a gente vive, que é o Brasil, um país quente, em sua grande maioria do tempo, a grande parte das regiões, né? Quente a grande maioria do tempo. Por que você constrói prédios que, para eles funcionarem, você precisa ter um ar-condicionado ligado o tempo todo? Você não poderia pensar uma arquitetura diferente para um lugar cujas características climáticas são completamente distintas daquele prédio todo fechado que precisa de um ar-condicionado funcionando a 15 graus para ficar suportável, ficar lá dentro? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Dessa importação de padrões culturais, né? O Papai Noel no final do ano, no Natal. Você vê o Papai Noel de roupa de inverno. No Natal, no Brasil, tá fazendo 30 graus. Calor do gol, geralmente tá chovendo, então tá chovendo e tá quente, você tá suando. Por que o Papai Noel tá vestido com aquela roupa de inverno? É uma importação de cultura de outros países que não tem nada a ver com a nossa realidade. Né? Então, porque a gente acha que a cultura do outro lugar é mais importante que a nossa, talvez. Deixa eu ver que Ai, a Camila apareceu! Peraí. Oba! Meu pai fala que shopping não tem nada aberto para a gente não ver escurecer e perder a noção da hora. Ah, pode ser uma tática de mercado, né, Camille? Você gastar mais dinheiro também. Seu pai provavelmente está certo na análise que ele faz, né? Mas você pensar não faz nenhum sentido, né? Para a quentura que a gente vive num país super quente, tropical, aberto, deveria ser um lugar aberto, né? Não fechado, mas seu pai tem lá a sua razão. Tranquilo? Alguém quer colocar algum ponto? Tranquilo, né? Conceito simples de cultura. Ah, o Pedro, pior que curto shopping. Não, mas não tem problema curtir shopping, não, Pedro. Principalmente por causa de cinema. Eu gosto de cinema também. Eu acho uma pena que não tenha tanto cinema de rua. Que fica na rua, assim, sabe? Que eu acho bem mais agradável do que ter que entrar num shopping para ir ao cinema. Mas sim, é que tem gente que vai passear no shopping, né? Enfim, padrões culturais. Quando vocês olham para essa figura aqui, essa aqui que está bem embaixo, vocês conseguem observar nela? Pessoas de diferentes lugares do mundo. Por que elas são diferentes, Pedro? Por causa da cultura delas, por causa do lugar que elas vivem, por causa da língua, por causa dos costumes, por causa dos valores. É isso. Tá. Mais alguma coisa? Mais Lembrando, alguém? todos aí são seres humanos. Eles não têm diferença. São pessoas, exatamente. São Todos pessoas. são pessoas. Tirando o globo terrestre que está ali atrás, que não é uma pessoa, né? É o globo. Aqui na frente são todas pessoas, tá, pessoal? Não tem também nenhum animal. Todo mundo aqui é pessoa, só que elas são de diferentes lugares do mundo, logo elas vão ter costumes, culturas e valores diferentes. Só isso. E por que você fez a afirmação de que essas pessoas são de diferentes lugares do mundo? Por causa dos países que elas habitam. Mas está escrito aqui os países que elas habitam? Não, mas dá para eu ter uma noção de onde elas poderiam ser. Por quê?
Um exemplo seria as vestimentas. Ah, boa. Os vestimentos caracterizam. Eu tô vendo um mexicano, eu tô vendo, acho que um indígena aqui. É, Eu o tô vendo, chapéuzinho aqui, né, do México característico. eu tô vendo um que parece ser, eu tô vendo um chinês, eu tô vendo um, sei lá, diferentes pessoas de diferentes lugares do mundo. Tá, ok. Uma das características que fez você fazer essa afirmação é por conta da vestimenta. Das roupas que elas estão vestindo. É. Perfeito. Mais alguém? A roupa pode servir como cultura também, tá? Roupa é cultura. Claro que é cultura. Só para deixar claro para o pessoal aqui, tá? Sim. Se você for para. Agora eu vou falar bobagem, mas eu acho que é a Noruega. Ai, pessoal. Onde os meninos vestem saia? Ai. Na Escócia, Escócia. Obrigada, Vitor, me salvou. É que não tem uma foto aqui, né? Mas sim, aqui, ó, tem sim. Aqui, ó, bem na. Peraí. Minha lateralidade. É esquerda? É. Aqui, ó. Tem alguém de saia aqui. Padrão cultural. Vestimenta é um padrão cultural. A gente se veste de acordo com a nossa cultura. Sim, perfeitamente. Alguém mais? Quer falar alguma coisa sobre a figura? Oi, Maria. Maria Clara entrou. Eu tô pensando aqui o que mais eu poderia falar. Porque. Ah, eu gostaria de passar a bola para outra pessoa. Ah, tudo bem, tranquilo. eu diria que hoje o mundo é tão globalizado que todas essas pessoas poderiam conviver até no mesmo país. Menino, perfeitamente. Poderiam. Qual foi minha intenção quando eu coloquei essa figura aqui, para vocês observarem? É para a gente falar de um outro conceito, que é o conceito de diversidade cultural. Então, quando a gente está falando de diversidade cultural, aí o Vitor, vocês adiantam a minha aula, eu acho ótimo, na verdade. Né? As diferentes culturas podem conviver juntas no mesmo território. Sim, acontece, e hoje em dia é muito mais comum do que há 300 anos atrás. Né? Então, quando a gente olha para aquela figura, né, tem pessoas pretas, pessoas brancas, pessoas vestidas de maneira completamente diferentes, você vai olhar e falar, tal pessoa se identifica com a cultura X, tal pessoa se identifica com a cultura Y. Ela está muito mais falando da cultura que a pessoa se identifica do que com o local que elas vivem. Né, mas remete, porque a cultura também vem do local, né, lugar geográfico. Ressaltando o comentário do Vitor, se diferentes culturas se juntarem num país só, ele se chamaria, peraí, Brasil. Pessoal, não tem menor condição. Vocês viram a aula antes? Não, porque eu nem postei lá no negócio. Boa, Hugo, porque era um exemplo que eu ia usar, né? Vocês leram que o Hugo escreveu? Ressaltando o comentário do Vitor, se diferentes culturas se juntarem num país só, ele chamaria Brasil. O Brasil é um dos países com uma enorme diversidade cultural. Então, uma das características que você olha e você percebe que a pessoa não é daqui é pela vestimenta, né? Pela cor da pele também, né? Quando você vê alguém branco, transparente, com uma roupinha já um pouco diferente, você olha e fala assim, não é daqui. É turista ou mora, mas não nasceu no Brasil. Por exemplo, quando você vê alguém de cor de pele, é que negro no Brasil é bem mais comum, né? A gente é um país muito miscigenado, mas constituído por muitos pretos, mas
Também, principalmente pelas vestimentas, você pode perceber que também não nasceu do Brasil, mas é um país com muita diversidade cultural. Né? Acho que com a globalização, como bem o Vitor colocou, hoje em dia já está mais, de fato, espalhado, esse espalhamento de pessoas pelo mundo, assim. Mas o importante que eu queria ressaltar, quando eu coloquei aquela figura, e levando em consideração também aquilo que vocês colocaram, porque está tudo correto, né, uma das coisas importantes, dos conceitos importantes quando a gente fala de cultura, para a gente entender, é a existência da diversidade cultural. Aquilo que a gente já vinha falando, mas estamos só conceituando, né? Existem distintas culturas, não existe uma cultura só. O que se tenta fazer hoje em dia é se estabelecer um padrão, né, como se colocasse os indivíduos dentro de uma caixa, que se você não está dentro daquele formato, você é uma pessoa considerada sem cultura. Né? Isso não é verdade. Né? O que existe de fato são muitas culturas, hábitos diferentes, línguas diferentes, costumes diferentes, maneiras de se comportar diferentes. É super também comum, línguas diferentes, né, padrões diferentes, etnias diferentes, tudo isso faz parte da diversidade cultural, né, isso é muito importante. Tem uma frase que parece ser boba, né, mas é uma frase que para mim simboliza bem o que quando a gente fala de diversidade cultural, é que ser diferente é normal. Né? Se a gente olhasse para todos nós aqui dentro dessa sala de aula, muito provavelmente, nós estamos em 10 agora, muito provavelmente a gente vai ter hábitos culturais diferentes. Eu vou gostar de um estilo de música, vocês vão gostar de outros, e quando eu falo vocês, podem aparecer diversos estilos musicais. Posso gostar de ler alguma coisa, vocês podem gostar de ler outra coisa. Eu posso gostar de tipos de filmes que vocês gostem de outros, e pode aparecer 25 opções aqui. Todos nós estamos dentro de uma cultura. Ninguém é mais culto do que o outro. Mas, só para a gente deixar bem acho que eu queria pontuar bastante isso, assim, né, que existe um padrão cultural estabelecido e a gente tende a aceitá-lo como se fosse uma verdade única, absoluta, e não é. Toda cultura deve ser respeitada, né, como bem apontou o Pedro anteriormente. Ô, Maria, eu olhei a hora aqui, eu não tenho, posso continuar, né? Oi, Pro? Tem alguém depois de mim? Não, de sexta é somente você só. Ah, tá Pelo bom. que me informou. Não, eu imaginei isso mesmo. Então, já preparei uma aula mais longuinha mesmo, que eu imaginei que para esgotar o tema hoje. Perfeito. Ok, obrigada, Maria. Tranquilo, gente, sobre diversidade? Tranquilo, né? Tranquilo. Tranquilo para o restante do povo? Tá. Vamos lá, próximo. Charge. Temos duas coisas, duas coisas é ótimo, né? Duas pessoas fora do padrão. A pessoa da esquerda. Gente, quando eu falo da esquerda, é a pessoa com boné, tudo bem? Essa aqui. Bom, tá É que eu bom. não tenho lateralidade. Eu estou mostrando a esquerda, eu estou indo com a minha mão, que é a mão que eu não escrevo, que eu sou destra. Eu não tenho nenhuma lateralidade, então eu preciso saber se para vocês é a mesma coisa, ok? Pessoa da esquerda, com o boné, esse é o meu certo e esse é o meu errado. Pessoa da direita, seus conceitos são estranhos. Então, a pessoa da esquerda do boné que está com duas figurinhas aqui dizendo que é o certo para ele, né? É um inseto e, sei lá, uma pessoa, uma mini pessoa. E o da direita tem um outro inseto e uma outra mini pessoa. O que essa charge
que vocês interpretam dessa charge, levando em consideração que nós estamos falando de cultura? Eu não consigo interpretar. Não? Não, Tá. eu só consigo identificar eu consegui, entre muitas aspas, identificar os bonequinhos. Tem um que Os parece uma bonequinhos. mosca. Tem um que parece uma mosca, tem outro que parece um mexicano, daí tem outro que Tá. dos outros dois. Ah, o azul, o que tem a barba amarela, eu não sei. E o vermelho. Isso. Tá. O vermelho parece, sei lá, um tipo de pássaro. Não sei explicar. Quando eu vi a primeira vez, eu pensei que era um peixe, sabia? Era um peixe voador. Mas não é um inseto. Pois é. Alguém? Alguém? Eu diria que é só mais um caso que a gente estava conversando de uma pessoa achar estranho a cultura, os gostos, os costumes de outra e, de certa forma, não não só não tá respeitando aí no caso, né, porque tá achando estranho e ser diferente é normal, como estava escrito ali antes. Uhum. Mais alguém? Sim. Agora que o Victor ele deu essa interpretação, Hum, consegui entender melhor acho que o que talvez a Kirin esteja querendo dizer. De fato, é, o bonequinho da direita, ele tá achando sim um pouco, ele diz, seus conceitos são estranhos. Mas eu acho que isso tem pessoa que acha estranho e com isso tende a ter preconceito com outras culturas, mas eu acho que isso também pessoas que, tipo, de bem, que têm, assim, valores, que têm uma cultura própria, quando entram em contato com outra, acabam achando estranheza, mas elas não tendem a ser, tipo, não tendem a desrespeitar a outra. Eu não consigo sentir que ele tá desrespeitando, mas só que ele tá achando estranho mesmo. tem um Mas eu, estranhamento, né? tem estranhamento porque como são duas culturas que estão entrando em contato, isso é normal de acontecer, porque cada uma tem a forma, cada uma acredita naquilo que quer, cada uma segue aquilo que quer. Então, quando ambos entram em contato, isso pode sim causar estranhamento. Não é algo que eu acho difícil de acontecer. É isso que eu interpretei. Mais alguém? Além de Vitor e de Pedro? Eu tô pensando aqui. Eu penso como eles, a Camille escreveu aqui no chat. Ok. Tem um estranhamento aí, tá? Que são culturas diferentes e que uma tá estranhando a outra. Ah, E quando esse estranhamento é mais do que estranhamento, né? Tem um conceito, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? É quando um determinado povo, um determinado território, um determinado conjunto de pessoas acham que aquilo que elas pensam, a maneira como elas se comportam, a maneira como elas se vestem, a cor da pele que elas têm, são superiores à das pessoas que são consideradas diferentes dela, né? É, então, o etnocentrismo, ele causa, qual que é a consequência disso?
né? Preconceito, violência, diferenças. Vou dar um exemplo. A gente estava falando aqui, o Hugo colocou que o Brasil é um país com muitas culturas, né? Voltando para aquela figurinha lá de pessoas muito distintas, de lugares diferentes, com culturas diferentes, que poderiam muito bem estar no mesmo território que seria o nosso país. Quando a gente olha para o Brasil, para a nossa realidade, vamos lá, para a cidade que a gente mora, para o bairro que a gente mora, para os lugares que a gente frequenta. Vocês acreditam que todos, e percebem que todos são tratados da mesma maneira? Ou existem diferenças de tratamento entre pessoas? Com certeza existe. Inclusive, um dia desses eu estava numa Copa, e aí Você estava aconteceu um onde? caso Desculpa, não entendi. numa Copa, um supermercado. Ah, tá. Ah, desculpa. Ok, agora entendi. Ai, não, tinha que... E aí aconteceu um caso de racismo lá, porque o É segurança ficou seguindo. mesmo? Racismo? O que é racismo? Desculpa, não consegui segurar minha ironia. Continua, Vitor, perdão. O segurança ficou seguindo um casal só por causa da cor da pele dele. E aí, tipo, deu um maior escândalo, eles ficaram super putos, e aí foram embora do mercado e tudo mais. E eu já vi vários relatos disso, de pessoas que são seguidas por segurança só por causa da cor da pele. Uhum. Acho que quando a gente pensa em etnocentrismo, o racismo é o primeiro exemplo que vem, né? Porque, de fato, a diferença entre ser branco e ser preto no Brasil não só no Brasil, mas nós estamos falando do Brasil agora, né? É absurda. De fato, existe uma desigualdade de classe, porque se você olhar para o recorte social, né, das pessoas mais pobres, a grande maioria delas são pretas, né, e o recorte de tratamento, segurança não segue alguém branco no supermercado, salvo raríssimas exceções, mas é alguém preto. Eu não sei se parece algo que está enraizado no país. Não diria que só no país, viu, Camille? Está enraizado no mundo. Porque a gente tem uma parcela da nossa sociedade que considera os Estados Unidos um super país, maravilhoso de se viver, super democrático e onde as liberdades são todas respeitadas. Foi o país que o policial matou uma pessoa preta enforcada há pouco tempo atrás, e eu não vou falar o nome dele porque eu esqueci a vergonha que eu passo Que é George dando Floyd. aula. Obrigada, Vitor, me salvando mais uma vez. E o cara não tinha feito absolutamente nada. Né? Mas a cor da pele diz muito, né, sobre como essa questão, porque são considerados inferiores. Não é à toa que existiu escravidão por tanto tempo no nosso país. E não só, né? Imagina você odiar alguém só porque ele é verde. Peraí, o Vitor colocou aqui. Imagine você odiar alguém só porque ele é verde, parece ridículo, é algo que você veria em um desenho. Agora, troca o verde por marrom, você tem a realidade. Perfeitamente, Hugo, é isso mesmo. Por um tom de pele um pouco mais escuro. E, de fato, a questão do racismo é brutal, né? A questão do machismo, né, também acontece muito. Viu, meninos? Nós, mulheres, ainda estamos numa situação de consideradas dentro dessa cultura, desse padrão inferiores, não é à toa, né? Que a cada 6 minutos, salvo engano, eu sou um horror com o número, tá, gente? Mas eu acho que eu não estou enganada. Uma mulher sofre violência sexual no Brasil, né? Então, porque, enfim. E eu não sei se vocês estão acompanhando Olimpíadas.
Eu, particularmente, falo para vocês que eu gosto, então tem algumas coisas que eu consigo acompanhar. Mas mesmo que a gente não estivesse acompanhando, a gente vê notícias, né? E eu vi isso, na verdade, na notícia. É uma técnica de uma ginasta da Hungria. Eu não vou repetir o gesto aqui, né? Nem se a aula não tivesse gravada, eu não repetiria, mas gravada muito menos, né? Mas eu não repetiria porque eu acho uma coisa horrorosa. Ela, quando a câmera focou nela com a ginasta tinha acabado de fazer a apresentação dela, ela fez os gestos da supremacia branca, né? Ao vivo para todo mundo ver, né? Então, se a gente pensar em estados totalitários, e que foi o nazifascismo, né, tinha uma ideologia por trás, né, da supremacia branca, e qualquer pessoa que fosse diferente, não tivesse enquadrado nesse estereótipo, né, da pureza do ser branco, deveria ser eliminado, né, vídeo que aconteceu com os judeus, etc, 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 né, então esses são exemplos, né, do etnocentrismo, né, quando uma cultura se sente superior às outras, né, e por conta disso, o mínimo que produz é preconceito, né, o máximo é a barbárie, né, que a gente já viu. Eu fiquei muito espantada com essa técnica, depois vocês procuram na internet, ela faz o gesto, gente, ao vivo, na TV, assim, tá passando pro mundo inteiro. A Hungria, não sei se vocês sabem, mas a Hungria também é um país, né, que governada tem um governo autoritário, né, que conversa muito aí com a ideologia do nazifascismo aí do século XXI. Né. A gente já teve no Brasil exemplos também de pessoas fazendo gestos de supremacia branca, né, na televisão, enfim, na internet, etc. Se vocês procurarem dar uma googada, vocês encontram. Mas é um exemplo, são exemplos que estou colocando do etnocentrismo. Isso tem nome, né, o preconceito racial tem nome, etnocentrismo. Né, nós brancos nos consideramos, eu estou falando nós porque eu sou branca, né, nós brancos nos consideramos superiores aos pretos, por conta da cor da pele. Tranquilo o conceito de entender, porque eu não acho o conceito tranquilo. Ah, só mais uma coisa, é quando os portugueses chegaram no Brasil, né, que o termo descobrimento, vocês sabem que não é verdadeiro, né, o Brasil ele não foi descoberto, porque o Brasil já era ocupado, né, ocupado por índios que já moravam aqui, foram inclusive dizimados pelos portugueses, mas o que os portugueses fizeram aqui quando chegaram é um exemplo claro de etnocentrismo, né, eles consideraram os índios inferiores a eles porque tinham padrões culturais, que tinham hábitos culturais completamente diferentes, né, então eles fizeram tudo o que fizeram porque se achavam, sim, superiores. Algum comentário, alguma pergunta, algum exemplo, alguma dúvida? Alguma sugestão? Tranquilo de entender o conceito? Tranquilo, né? Ainda mais que esse monte de exemplo, que infelizmente é o que a gente mais tem. Sim, sem perguntas, sem dúvidas? Tranquilaço? Posso continuar? Sim, tá bom. Para não perder o hábito, que faz um tempinho que a gente não faz, tem uma questãozinha do Enem. Hoje eu não vou errar, viu, Vitor, o gabarito? Ah, é que tinha uma questão muito... Ó, 2023, bora lá fazer? Aí vamos combinar o seguinte, quando vocês acabarem, vocês responderem, vocês dão um joinha na tela para a gente corrigir, pode ser? Beleza. Vou ler. Beleza? Dá um joinha assim. Tá. Ou no chat, enfim, como vocês acharem melhor. Então, caiu ano passado, essa questão aí tá quentinha, nem esfriou ainda, hein? Há uma década, Alter, no Pará, e Santarém, no Pará,
resgatam um idioma de Inhengatu. Socorro para falar. A língua mais falada no Brasil e foi proibida em 1758 pela coroa portuguesa. Olha o exemplo aí de etnocentrismo. Por meio do ensino em 47 escolas. Então, a língua foi banida, né? Banida não, proibida, porque a língua não deixou de existir por conta disso. Uma delas é a Escola Antônio de Souza Pedroso, mais conhecido como Escola Borari. A região é hoje repleta de mestres nativos de Inhengatu. Ai, gente, se eu estiver lendo errado, desculpa. Inheng significa língua, e boa é a tradução de catu. Daí o Inhencatu, ou Inhengatu, ou língua geral, criado no século XVI pelos jesuítas a partir do tupi e criminalizado no século XVIII por um decreto do Marquês de Pombal. Portugueses e seus etnocentrismos. Então, esse trecho foi tirado de um livro Indígena ensina a língua proibida pelos portugueses na Paradisíaca Alter, no Pará, né? De Lemos, eu não sei quem é o S, não sei, confesso. Então, estava disponível no site UOL. Então, vamos lá para a pergunta. O ensino da língua mencionada no texto tem como objetivo A, letra A, resolução de conflitos legais, B, estetização do dialeto regional, dialeto é língua, tá? Gramatização, C, gramatização do vocabulário local, D, valorização da tradição cultural, E, reabilitação das autoridades políticas. Tempo, deixa eu desligar meu microfone, senão eu não paro de falar. Pode, Vitor. Todo mundo respondeu? Eu falo para vocês que podem dar joinha, eu falar no chat, mas eu mesmo perco depois, quem deu joinha ou não. Camille. Tá. Acho que a Gabriele respondeu, o Vitor também, os Vitors também, a Maria, Clara, a Maria, hoje tem 3 Marias aqui, eu e mais a Maria Clara e a outra Maria Xará. Gabriele, tá. Maria Clara, que eu acho que não respondeu. Boa, Hugo.
Eduardo. Ô, Eduardo. Conseguiu chegar hoje? Que bom. Depois você pega o comecinho, tá? Não, tranquilo, tranquilo, pessoal. Tranquilo. Tá. É letra D mesmo, gente. Valorização da tradição cultural, né? Pelo texto, dava para responder a pergunta. Não sei se vocês concordam com a minha análise, né? Vocês leem o texto, né? Ele está falando de resolução de conflitos legais aqui. Tem alguma coisa que foi para o jurídico, foi judicializado no texto? Não, não tem, né? Estetização do dialeto regional, estetização estética. Não, não tem nada falando sobre isso. Né? Gramatização do vocabulário local, gramatização, alguém está discutindo alguma gramática aqui? Não. Reabilitação das autoridades políticas, nem se tocou nesse assunto também no texto. Quer dizer, está falando do Marquês de Pombal, mas porque ele foi quem proibiu o uso da língua, né? Então, pela própria interpretação do texto, supondo que vocês não tivessem estudado sobre o assunto, né, sobre cultura, diversidade cultural e etnocentrismo, vocês conseguiriam responder pelo texto. Concordam com a minha avaliação ou não? Eu achei uma questão simples do Enem. Pior que eu Sim, não Vitor. consigo entender. Oi, Pedro. Eu não consigo entender. Você não conseguiu entender a resposta? É. Tá, não tem problema, vamos voltar na pergunta, então. Vamos para o enunciado. Há uma década, em duas cidades do Pará, né, chamadas Alter e Santarém, resgataram um idioma do Nhengatu, a língua mais falada no Brasil e proibida em 1758 pela coroa portuguesa, por meio do ensino em 47 escolas. Então, existia uma língua, que é o Nhengatu, que era mais falado, o idioma mais falado no Brasil, lá no século XVIII, né, que foi proibido de ser utilizado pela coroa portuguesa, certo? Porque a gente estava discutindo o etnocentrismo. Então, eles proibiram que essa língua fosse falada. Né? Então, as cidades de Alter e Santarém, né, resolveram resgatar, né, o idioma, né, que é o Nhengatu. Então, vamos continuar. Uma delas é a Escola Indígena Antônio Souza Pedroso, mais conhecida como Escola Borari. A região é hoje repleta de mestres nativos de Nhengatu, ou seja, pessoas que falavam essa língua. Né, e falam. Nhen significa língua e boa é tradução de Catu, da Nhengatu, ou língua geral, criado no século XVI pelos jesuítas a partir do Tupi, criminalizado no século XVIII por um decreto do Marquês de Pombal. Então, está contando a história aí. Existe uma língua chamada Nhengatu, né, mais falada aí no século XVIII, né, que foi proibida, na verdade, ela foi proibida no século XVIII de ser utilizada nas escolas, enfim, ela foi proibida pela coroa portuguesa. E agora, né, séculos depois, ela foi resgatada, ou seja, essa língua existiu e resolveu se resgatar essa língua. Né, porque, na verdade, ela não morreu, ela nunca deixou de existir. Ela só estava proibida de ser utilizada. Ela foi proibida. Né? Então, quando essa língua volta a ser ensinada nas escolas, né, qual o objetivo dessa língua voltar a ser ensinada nas escolas? Né, é a valorização da tradição cultural. Você retoma algo que já existia, que tentou se abolir com uma proibição, que foi isso que os portugueses fizeram quando eles vieram para o Brasil. Né? Então, existia uma língua local, existia uma religião, os índios tinham as suas crenças. Os portugueses chegaram aqui e começaram a impor a religião que eles queriam, que era deles, que eles consideravam superior, os hábitos, as vestimentas. Então, eles introjetaram nos índios, os que sobreviveram, né, o seu padrão cultural, um deles a língua. Então, o que aconteceu séculos depois foi um resgate dessa língua em Nhengatu,
que existiu lá atrás, quando a gente ainda era um país habitado pelos nossos, de fato, donos, que eram os indígenas. Tá bom, Melhorou? melhorou. Melhorou? É que são, talvez, acho que também essas palavras que a gente não está acostumado, porque a gente não tem o hábito, e sim, né, dentro da nossa cultura, a gente não fala muito disso, né, porque existiu lá atrás, a gente não está acostumada, né? Então, por exemplo, em Nhengatu, eu, particularmente, fui descobrir há muito pouco tempo que Nhengatu era uma língua nativa. Deixa eu ver aqui o que o Hugo escreveu. Acho que seria legal se ensinassem mais sobre as línguas nativas na escola. Não me lembro de falar sobre Nhengatu. Pois é, Hugo. Língua nativa é o resgate da nossa cultura. A gente vai aprender língua, a gente aprende língua. A portuguesa, e quando a escola tem um pouco mais de condição, uma outra língua. Mas nunca são as nativas. E tudo bem, a gente tem que aprender as línguas, vamos chamar de... Sempre existiram, né? Eu vou chamar de contemporânea, é um termo ruim, tá, gente? Tô pensando agora. Mas as línguas que a gente utiliza hoje, por exemplo, as mais usuais. Mas seria importante, né, historicamente pensar, né, e entender um pouco mais sobre a nossa cultura, que existe, né, até hoje. Fala, Maria. Falando em língua, eu acho muito hipocrisia da escola ela não falar sobre a cultura, né, do passado, as línguas nativas, e exigir que a gente fale outras línguas, né, ao invés de saber a história a história, né, por trás das línguas nativas que tinham antigamente. É que, no meu entendimento, tá, não sei se você vai concordar comigo, mas uma coisa não exclui a outra. A gente pode aprender um outro idioma, né, e a gente pode aprender também sobre os idiomas que eram utilizados ali quando a gente ainda era um país não colonizado, né? Então, acho que as duas coisas, elas podem andar juntas, assim. Uma não exclui a outra, né? A gente não vai aprender em Engatu, né, gente? Vamos lá combinar, com todo o respeito à língua, né? Acho que se alguém quiser, mas a gente, do ponto de vista utilitário, né, a gente vai aprender inglês, a gente vai aprender espanhol, a gente vai aprender mandarim, porque a China tá aí, né? Mas não vai aprender em Engatu, né? Mas a gente nem sabia que existia, por exemplo, não é saber que existe. Podemos, né? Tranquila a questão para responder? Tranquilo, né? Pior que eu tô feliz com o meu português, inglês, espanhol e Libras. Sim, esqueci Libras. Pedro, não, Pedro, mas de novo, isso não. Ok. Acho que. E é isso mesmo, a gente tem que aprender. Não vai ser cobrado da gente em Engatu. Vamos lá, né, pessoal? Sem também, vamos para a realidade. Mas aí seria aula de história, né? Ou aula de culturas, enfim. O que o Vitor escreveu aqui? Acho muito bacana a interdisciplinaridade. Esses dias na aula de História do Brasil estávamos aprendendo sobre reformas pombalinas, e é isso que o Marquês de Pombal aparece na aula de Sociologia. Né? Tem que aparecer, Vitor Hugo, não porque a gente queira, mas porque faz parte mesmo da nossa história. Só fizeram bobagem. E roubaram a gente, né? Porque levaram ouro pra caramba lá para Portugal. Mas sim. É porque a gente não muda o fato, né, gente? O que aconteceu, aconteceu, né? E nós, professores, precisamos passar para vocês aquilo que aconteceu. Não foram os portugueses que chegaram no Brasil. Eu acho que antes não tivesse chegado ninguém, mas não posso chegar aqui e falar, então não aconteceu nada disso, viu, pessoal? É fake news, os portugueses não chegaram no Brasil. Então, tem como, né? Mais é legal, tem mesmo essa interdisciplinaridade, e acho que também a parte legal da aula, se não se dá aula do professor junto, né? A gente poder pensar, né? Refletir sobre o que a gente tem através de conversa, né?
Inclusive, o professor de História Geral falou assim que vou pular a parte do renascentismo que deixa a professora de filosofia explica. Boa! Ah, sim, vai entrar em filosofia mesmo. Nós estamos vamos acabar a antiga na próxima aula, já vamos entrar na medieval e já entra o renascentismo. Sim. Aí nós vamos chegar em filosofia de quando foi o iluminismo, ó, pra vocês verem onde já... É isso mesmo, tá certo ele. Senão ele ia falar, daí eu ia falar de novo. Ele falou de physis com a gente também na aula, achei super bacana. E é o mesmo conceito, né? Porque não foi nem eu e nem o professor de história que inventou. Certo, Vitor? Sim. Certíssimo. Que bom, porque senão um dos dois estaríamos muito equivocados. Óbvio que é o mesmo conceito, lógico. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Fiz, eu lembro aquela questão que eu errei a correção da questão do Enem. Ai, que horror. Tales de Mileto. Bora, quem ia falar alguma coisa? Não? Viajei? Viajei, normal. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, vou parar de gravar a aula para ver se alguém vai fazer a resenha. Boa noite. Eu vou parar a gravação, aí eu já... Peraí. Como é que faz para parar mesmo? Parar. Pronto. Parar a gravação.